E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo, para quê? Para concurso vestibular e também para militar, Enem, seja o que for que caia o conteúdo de História. O e-mail historiacombeão@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem, 329650267. Voltamos mais para uma aula, pessoal. Tem falado do benefício do CHC, o nosso curso de História para você no YouTube. O nosso canal, o ISTSAT, você aí entrando no YouTube, se inscrevendo. Aqui dentro do canal, pessoal, você tem as playlists. Você vai lá em cima nas playlists e vai aparecer essas várias pastas, que são as playlists. Onde você tem História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor. Essas 4 playlists, com essas 4 setinhas, são aulas super completas mesmo. Essa aula de resolução da SPSEX e DICS está nessa pasta aqui, nessa playlist. E você também tem aqui embaixo o resumão SPSEX, beleza? Acesse nosso canal ISTSAT, lembrando, História Geral, História do Brasil, História da América e Meio Ambiente são aulas super completas, beleza? A prova da SPSEX é de 2009 e o tema que nós vamos falar é sobre a revolta de Beckman. Né? Pessoal, nós temos que entender uma coisa primeiramente. Se estamos falando de revolta de Beckman, estamos falando lá atrás, do Brasil colônia. Essa revolta vai ocorrer ali por 1684, então é onde o Brasil se situa, no tal Brasil colônia, né? E vai ser uma revolta dentro do Brasil colônia. O problema, gente, é que no Brasil colônia estavam surgindo diversas revoltas. Revoltas com caráter nativistas e outras com caráter separatistas. Professor, qual que é a diferença de uma da outra? Nativista, pessoal, a revolta nativista, ela tinha um problema, que era que... Qual que era o problema? Era o problema de colonos contra colonos, ou então colonos com algum monopólio ou uma influência da coroa. Só que não tinha um caráter de emancipação, de separação da colônia. Eles queriam o quê? Interesses locais. Eles não queriam, né? Eu estou brigando por meu interesse, mas só, eu tenho um monopólio aqui de uma determinada coisa que eu não estou gostando. É meu interesse, vou lutar contra isso, só que eu não quero a separação de Portugal. Beleza, essas são as revoltas nativistas, onde é briga entre colonos, ou então de colonos contra uma autoridade, um monopólio da coroa. Já as revoltas separatistas são revoltas, o quê? De separação, o próprio nome diz, né? Ou seja, elas pregavam uma ideia de libertação, de separação com Portugal. Falavam em ideias de república e entre outras coisas. Exemplo, Inconfidência Mineira. Revoltas nativistas. Exemplo, tá aqui, esta é uma revolta nativista. A revolta de Beckman. Ele está perguntando o seguinte, esteve relacionado com as causas da revolta de Beckman o quê? Pessoal, o que nós temos que entender da revolta de Beckman? Lembrando, uma revolta nativista, aonde vai ter algum interesse local sendo conflitado aí, nesse caso, sendo discutido. Só que não tem uma ideia de separação. Beleza? A revolta de Beckman, pessoal, vai ocorrer. Por que esse nome? Por causa do pessoal, dos irmãos, né? O Manuel Beckman e o Tomás Beckman. E tem outros líderes também. O que vai acontecer? O Maranhão, pessoal, era uma região ali um pouco mais afastada e tudo mais. Tinha alguns problemas de abastecimento, tanto de alimentos quanto de escravos, no Maranhão. O que a coroa faz com isso? Em 1682, ela cria uma empresa que vai sanar, que vai abastecer tanto em alimentos quanto em escravos esses colonos do Maranhão. Que empresa é essa? A Companhia de Comércio do Maranhão. O problema... professor, então tá bom, o problema está sanado. Por que teve a revolta? Calma, meu filho, estressado, apressado, calma. O problema era que essa Companhia de Comércio, ela tinha obrigações. Abastecer com alimentos e abastecer com tanto número X de escravos. 500 escravos. O problema era que esse abastecimento, tanto de alimento quanto de escravos, estava deixando a desejar. Os produtos muitas vezes eram inferiores
e muito caros, e muitas vezes a mão de obra que era necessitada naquele momento, a mão de obra escrava, que teria que ser abastecida pela Companhia de Comércio do Maranhão, não estava fazendo direito. Esse pessoal vai começar a ficar revoltado, né? Porque eles estão perdendo prestígio, estão começando a perder dinheiro e ainda mais estão comprando um monopólio de uma companhia que ela põe o preço que ela bem entende. Porque é só ela que vai abastecer o Maranhão. É um monopólio. Então, o que nós temos aqui? Um conflito. Uma revolta que vai contra o quê? Esse monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Beleza, pessoal? Essa revolta vai chegar a um ponto em que vai ser instaurado até mesmo um governo provisório, só que com o passar do tempo, os líderes serão presos e a coroa vai reprimir tal revolta. Beleza, pessoal? Essa é a tal revolta de Beckman. Vamos olhar as alternativas agora. A elevação de Recife à condição de vila. Recife à condição de vila. A elevação. O que provocou forte reação dos olindenses. Eu falei o Maranhão é Recife, eu não. Então não é. Né? Aqui, pessoal, nós estamos falando da Guerra dos Mascates. Né? Quando Olinda, muito forte através dos donos de açúcar, dos donos de engenho, senhores de engenho, e Recife, modernizada por causa da passagem dos holandeses, de Maurício de Nassau, começa o porto a ser mais importante e ainda mais, ali você tem um grande número de comerciantes, também portugueses, que eram chamados pelos olindenses de mascates. Recife era subordinada a Olinda, né? Aí vamos dizer aí, porque ela não era como se fosse uma ligação, um pedaço de Olinda. A parte administrativa, burocrática, era tudo resolvida em Olinda. E o que vai acontecer? Recife, cada vez mais, tendo mais prestígio e se despontando mais, ela vai querer o quê? A elevação de um município. Tornar-se um município, separar-se da Câmara de Olinda. Portugal vai aceitar, o problema é que os olindenses não vão aceitar. Tá aí a Guerra dos Mascates, beleza? Portugal vai intervir, mas a favor de Recife, vai continuar Recife sendo município, e os olindenses têm que continuar a acatar o que a coroa falou, beleza? A Guerra dos Mascates é uma revolta nativista. Lembrando, interesses entre colonos, não tem uma ideia de separação, beleza? B. Obstáculos que os jesuítas impunham à escravidão dos indígenas. Pessoal, a resposta correta é a letra B. Por quê? Eu falei para vocês que a Companhia de Comércio do Maranhão tinha que abastecer o Maranhão com um número determinado de escravos, 500 escravos. Só que isso não acontecia. Tinha um problema desse abastecimento, faltava-se escravos, mão de obra. O que o pessoal do Maranhão vai fazer? Vai começar a tentar escravizar índio. Só que a coroa não deixava. Ou seja, os jesuítas impunham um obstáculo a essa escravidão dos indígenas. A resposta é a letra B. Professor, por que não pode ser as outras? Calma, meu filho, vamos falar. C. Conflito entre colonos em disputa pela riqueza aurífera. Aqui, pessoal, nós estamos falando da Guerra dos Emboabas, outra revolta nativista que vai ocorrer em Minas Gerais, com a ideia de que os bandeirantes paulistas encontram ouro em Minas Gerais e tentam levar esse ouro, a extração desse ouro, o monopólio todo para a mão desses bandeirantes. O pessoal de fora, os emboabas, os forasteiros, que vinham tanto de Portugal quanto de outras regiões do Brasil, porque o ouro de aluvião era um ouro de fácil extração, queriam também extrair esse ouro, queriam um pedaço. O que vai acontecer? A Guerra dos Emboabas, né? E os bandeirantes paulistas vão perder e vão ter que sair, beleza? É nesse contexto que nós temos o quê? O capão da traição. Nós já falamos disso aqui, se eu não me engano, para vocês, ou então num exercício, numa prova anterior da ESA. Não é a letra C. Ideal republicanista, estando seus líderes pela riqueza aurífera. Ideal republicanista, estando seus líderes influenciados pela independência dos Estados Unidos.
Olha só, ideal republicano, líderes influenciados pela independência dos Estados Unidos. Aqui nós estamos falando da Inconfidência Mineira. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nós estamos falando aqui da Inconfidência Mineira. Forte desejo de independência inspirados aos ideais iluministas. Igualdade de liberdade. Inconfidência Mineira também. Tranquilo, pessoal? Beleza? Espero que vocês tenham acertado. A resposta é a letra B. Caso vocês tenham, lembrando, essa playlist de História Geral, de História da América e de História do Brasil são playlists super completas mesmo. Valeu!